Você já parou para perceber como a maioria das conversas do dia a dia gira sempre em torno das mesmas coisas? Reclamações sobre o trabalho, fofocas sobre conhecidos, comparações de status, comentários superficiais sobre o que está na moda. É como se existisse um roteiro invisível que todos seguem sem questionar. E quando alguém começa a enxergar isso com clareza, um desconforto surge. Será que é só isso que temos a oferecer uns aos outros? Esse é o primeiro sinal de despertar. Notar o vazio por trás da repetição. Não é ódio das pessoas, nem vontade de viver isolado. É apenas o cansaço de participar de uma encenação que, no fundo, não alimenta nada. Você começa a se perguntar: quantas vezes eu sorrio para manter a aparência? Quantas vezes eu concordo sem acreditar, só para evitar silêncio ou conflito? Essas pequenas concessões formam a cola da vida social, mas custam caro para quem deseja autenticidade. O homem que desperta não grita, não discute, não precisa anunciar que mudou. Ele simplesmente para de sustentar o teatro. Continua educado, continua presente, mas já não tem energia para validar superficialidades. E o curioso é que, quando essa energia some, a distância acontece sozinha. É como se o fio invisível que sustentava certas relações se partisse naturalmente. Pense nisso. Quantos laços na sua vida dependem da sua disposição em fingir? O que aconteceria se por uma semana você falasse apenas o que realmente acredita, sem exageros, sem cortes para agradar? Talvez alguns se afastassem, talvez outros te acusassem de ter mudado. Mas será que não é justamente esse o ponto? Quando paramos de interpretar, percebemos quem estava conosco de verdade e quem só gostava do reflexo que projetávamos. Esse processo não é arrogância nem rebeldia, é clareza. E clareza incomoda, porque desmonta jogos que pareciam naturais. Você passa a notar como certas interações sobrevivem não pela verdade, mas pela conveniência. Eu te escuto reclamar, você me escuta reclamar, e assim acreditamos que estamos próximos. Mas será que isso é proximidade ou apenas hábito? No fundo, a pergunta que inaugura o despertar é simples. Quais conexões na minha vida existem pela verdade e quais existem apenas pelo costume? Responder a isso exige coragem, porque quanto mais sincera a resposta, mais silencioso se torna o caminho. Mas nesse silêncio existe algo precioso, a chance de finalmente se ouvir. Pare para observar. Em quase toda roda de amigos, reunião de trabalho ou grupo de mensagens, existe um contrato silencioso, um acordo nunca escrito. Ele funciona mais ou menos assim. Eu valido a sua visão, você valida a minha. Eu rio das suas piadas, você ri das minhas. Eu finjo concordar para manter o clima leve e você faz o mesmo comigo. Esse é o combustível invisível que mantém tantas interações funcionando. Mas será que isso é conexão verdadeira ou apenas manutenção de um pacto de conforto? Quando alguém desperta, esse contrato começa a perder o sentido. O homem que enxerga além já não sente a necessidade de ser validado o tempo todo e tampouco vê sentido em validar aquilo que não acredita. É nesse ponto que as coisas mudam. A ausência de reforço, de riso automático, de elogio vazio, causa desconforto em quem ainda depende dessas trocas. Eles se perguntam: por que ele ficou tão distante? Será que está julgando? Será que acha que é melhor do que nós? A resposta é não. Ele apenas não joga mais. Quantas vezes você mesmo já se pegou dizendo sim quando queria dizer não? Quantas vezes riu de algo que não achou engraçado só para não quebrar o clima? Essa pequena mentira cotidiana parece inofensiva, mas vai acumulando uma dívida silenciosa, a de não viver de acordo com a própria verdade. O preço? Cansaço, vazio e a sensação de que quase ninguém realmente nos conhece. Ao se recusar a seguir esse script, o homem desperto não se torna grosso ou insensível. Ele apenas aprende a se calar quando não há nada real a dizer. Ele descobre que silêncio pode ser mais respeitoso do que uma concordância forçada. E, de repente, aquele ambiente barulhento começa a parecer estranho. É como assistir a uma peça de teatro depois de descobrir que os atores improvisam sem acreditar nas falas.
Aqui surge a grande pergunta. Será que você está disposto a abrir mão desse contrato? Abrir mão de sempre ser aceito em troca de finalmente ser autêntico? Isso não significa rejeitar os outros, mas aceitar que algumas relações vão se desfazer quando não forem mais alimentadas pela validação mútua. A maioria das pessoas prefere manter o acordo porque ele garante uma sensação de pertencimento. Mas pertencimento comprado por silêncio e aprovação custa a própria identidade. O homem que desperta percebe esse custo e decide que não vale a pena. Ele escolhe um pertencimento diferente, o pertencimento a si mesmo. No fim, esse é o choque. Ao deixar de buscar validação, você descobre que muito do que chamava de amizade, na verdade, era apenas negociação. E se toda amizade precisa ser negociada, será que era amizade de verdade? Quando alguém escuta a palavra solidão, geralmente pensa em vazio, em falta de amigos, em abandono. Mas existe uma diferença fundamental entre solidão e solitude. Solidão é ausência, é carência. Solitude é presença, é estar consigo mesmo de maneira plena, sem precisar preencher o silêncio com distrações. O homem que desperta descobre isso na prática. O silêncio, antes desconfortável, passa a ser um treino de clareza. Pergunte a si mesmo, quantos minutos você aguenta ficar em silêncio absoluto, sem música, sem celular, sem abrir uma aba no navegador para se distrair? Para muitos, 10 minutos já parecem uma eternidade. E por quê? Porque estamos acostumados a fugir do contato com nós mesmos. O barulho, os compromissos e as notificações funcionam como anestesia. Mas o homem que desperta começa a retirar essas anestesias. No início, dói. O silêncio parece um inimigo. Aos poucos, porém, ele se revela como um aliado poderoso. Solitude não é se fechar para o mundo, é aprender a olhar para dentro sem medo. É nesse espaço que surge a coragem de encarar pensamentos que evitamos, emoções que tentamos empurrar para baixo, verdades que não queremos admitir. Não se trata de meditar em uma montanha isolada. Pode ser algo simples. Uma caminhada sem fones de ouvido, escrever num diário, respirar fundo antes de dormir. São práticas pequenas, mas que treinam a mente para ficar confortável na própria companhia. E o que acontece quando essa prática se consolida? A necessidade de distrações diminui. O vício de estar sempre cercado de gente, de opiniões, de rolês, perde a força. O homem que antes precisava de companhia para não se sentir vazio, passa a escolher a companhia apenas quando ela realmente acrescenta. Isso gera uma independência silenciosa. Ele não evita pessoas, mas também não depende delas para se sentir completo. Esse ponto costuma confundir os outros. Alguns interpretam essa tranquilidade como arrogância, como frieza, como desinteresse. Mas, na verdade, trata-se do oposto. É a liberdade de não precisar usar ninguém para preencher um buraco interno. O que parecia silêncio é, na verdade, paz. Agora pense, o que você faz hoje apenas para não se sentir sozinho? Quantas dessas atividades realmente nutrem sua alma e quantas são apenas ruído? Se você tirar o ruído, sobra espaço. E nesse espaço, você começa a se ouvir. Você descobre desejos que estavam soterrados, percebe hábitos que já não fazem sentido, encontra forças que não sabia que tinha. Essa é a magia da solitude. Ela abre caminho para um tipo de conexão mais rara e mais verdadeira. Porque quando você não precisa do outro para se sentir inteiro, pode escolher estar com ele por vontade, não por carência. E é aí que surge o próximo passo: identificar quais vínculos valem ser mantidos e quais só existem para sustentar ilusões. Depois de experimentar a solitude, algo inevitável acontece. Muitos relacionamentos começam a perder força. Não porque houve briga ou mágoa, mas porque a base que sustentava esses laços, reclamações em comum, hábitos repetidos, histórias antigas, já não convence. O homem desperto percebe que conexões baseadas em ilusão não sobrevivem quando não há mais interesse em alimentá-las. E então surge a pergunta:
Quais vínculos permanecem quando você para de fingir? A resposta é simples e ao mesmo tempo dura. Poucos. Os vínculos que resistem são aqueles raros, fundados não na necessidade de validação, mas no reconhecimento mútuo. Duas pessoas que não precisam uma da outra para se sentirem completas, mas que mesmo assim escolhem caminhar lado a lado. Esse tipo de amizade não é fabricado. Não nasce de conveniência, mas de afinidade verdadeira. E justamente por isso é raro. Quantos amigos você teria se eliminasse as relações baseadas apenas em queixas, fofocas ou lembranças de um passado que já não existe? Talvez sua lista diminuísse drasticamente. E, no entanto, o que sobrasse teria um valor incomparável. Porque quando alguém fica, mesmo sem precisar que você desempenhe um papel, você descobre a essência da amizade. É claro que esse processo não passa despercebido. Muitos começam a dizer: ele ficou distante, ele mudou, está frio, arrogante, indiferente. Mas, na verdade, o que mudou não foi ele. Foi a recusa em seguir alimentando ilusões coletivas. Isso desestabiliza quem ainda depende do jogo social para se sentir seguro. Afinal, se alguém pode viver sem essa validação constante, o que isso revela sobre a fragilidade de quem não consegue? O homem desperto não tenta convencer ninguém, não faz discursos para explicar sua escolha. Ele apenas vive de acordo com a clareza que alcançou. E essa postura, por si só, é disruptiva. Sua presença já questiona a necessidade de máscaras. Sua calma já denuncia o exagero da performance. Agora, pense em sua própria vida. Quem te expande sem te diminuir? Quem te ouve sem exigir concordância? Quem caminha ao seu lado sem precisar te moldar? Esses são os raros vínculos que valem preservar. Todo o resto é ruído. Com o tempo, esse filtro natural reduz a quantidade de laços, mas aumenta drasticamente a qualidade. O círculo pode encolher, mas a profundidade cresce. A solidão que muitos temem se revela, na verdade, como espaço fértil para encontros mais autênticos. E nesse ponto, a vida social deixa de ser palco e se transforma em escolha. Esse é o verdadeiro teste: estar disposto a perder conexões superficiais para ganhar uma única relação verdadeira. Poucos aceitam pagar esse preço, mas quem paga descobre que um vínculo raro vale mais que uma multidão inteira de presenças vazias. Chega um momento em que o silêncio deixa de ser estranho e passa a ser natural. O homem desperto não precisa mais preencher os espaços nem justificar sua ausência em certos círculos. Ele entende que a quietude não é isolamento, mas consequência de não sustentar papéis falsos. O que antes parecia renúncia, agora soa como liberdade. Liberdade de não precisar agradar, competir ou se moldar para caber. Nesse estágio, surge uma paz inédita. Ele já não busca reconhecimento nem aprovação. A vida deixa de ser medida pelo quanto agrada aos outros e passa a ser guiada pela clareza interna. Esse é o custo da verdade: perder alguns olhares de aprovação para ganhar um olhar limpo no espelho. E, curiosamente, quando essa paz se instala, a vida social não desaparece, apenas se redefine. Ele ainda participa de encontros, ainda conversa, mas sem negociar sua essência. Isso não significa abandonar o mundo, mas estar no mundo sem se perder nele. Ele descobre que pode manter vínculos familiares, profissionais e sociais sem ceder à necessidade de encenação. A diferença é que agora ele participa por escolha, não por obrigação. Cada palavra dita tem peso, cada presença é real. A busca desesperada por pertencimento se dissolve, e o que sobra é autenticidade. Muitos observarão de fora e interpretarão mal. Alguns dirão que ele ficou frio. Outros pensarão que se afastou demais. Mas a verdade é simples. Ele deixou de medir sua vida pela régua dos outros. Ele escolheu viver pela régua da clareza, mesmo que isso o torne menos compreendido. E nesse ponto, a pergunta final se impõe: qual preço você está disposto a pagar pela sua própria verdade? Talvez seja desconfortável admitir que muitas relações só existem porque você ainda joga o jogo. Talvez seja assustador imaginar que, ao parar de fingir, algumas portas se fechem. Mas é justamente nesse fechamento
que se abre a única porta que importa, a porta da liberdade interior. A solitude, então, deixa de ser rótulo de solidão e se transforma em um lar. Um lugar onde a paz não depende do barulho externo e a verdade não precisa de plateia. Ele caminha sozinho, sim, mas não como um exilado. Caminha como alguém que finalmente fez as pazes com o custo da autenticidade. E agora eu pergunto a você: está pronto para parar de sustentar o que não acredita? Está pronto para trocar a aprovação fácil pela liberdade difícil? Se essa reflexão te tocou, não deixe passar em silêncio. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos de filosofia inspiradora. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Talvez seja o começo do despertar dele também.